Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Hoje nós vamos meditar, pensar num tema, a providência divina. A providência divina. Será que Jesus ensina sobre a providência divina? E nós vamos tomar como base o texto escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, do versículo 24 ao 27. É um tema interessantíssimo e nós vamos aprender muito e ver como Jesus nos ensina sobre a providência divina. Amém? Amém. Mateus 17, do 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhes Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Então, essa passagem que nós acabamos de ler, Jesus está com Pedro, eles estão em Cafarnaum. E os cobradores de impostos do templo foram cobrar de Pedro e de Jesus o imposto do templo, que seriam 2 dracmas, né? E no total 4 dracmas, 2 de Pedro, 2 de Jesus. E Pedro é cobrado e diz que Jesus paga o imposto. Quando Pedro se encontra com Jesus, Jesus se antecipa a Pedro e diz assim: Pedro, te parece justo que os filhos da terra paguem o imposto do templo e não os estrangeiros? E Pedro diz assim: sim, são os estrangeiros que têm que pagar. Porque o que Jesus estava argumentando é que havia sido cobrado o imposto deles que não lhes era devido, né? Era um imposto injusto. Mas Jesus, mesmo assim, para não escandalizar, né, ele pede a Pedro que realize uma pescaria e dentro do peixe ele encontra uma moeda de 4 dracmas e paga o imposto. O imposto que ele não teria necessidade de pagar se a lei fosse observada. Mas para não causar tumulto, não causar escândalo, Jesus realiza esse sinal e o imposto é pago. O que essa passagem nos ensina? Percebam que Jesus é cobrado de um imposto. Ele é cobrado de uma dívida, que os cobradores entendem que ele e Pedro, que era seu apóstolo, deviam. E Jesus não tem como pagar, são 4 dracmas. O que acontece? Aí que nós entendemos que Jesus nos ensina a providência divina. A providência divina é uma característica, é uma habilidade, é uma vontade de Deus, quando Deus nos socorre em nossas necessidades por um meio maravilhoso, um meio milagroso. Um meio que às vezes nós nem entendemos como aquilo pode ter acontecido. Se trata, então, da providência divina. E esse trecho, Jesus realmente nos ensina que a providência divina é uma realidade, né, de Deus para as nossas vidas. O que acontece? Jesus sendo cobrado do imposto, mesmo o imposto sendo injusto, ele pede que Pedro realize uma pesca, e exatamente a pesca que Pedro vai realizar é do peixe que havia engolido uma moeda de 4 dracmas. O imposto é pago. Então vocês percebam que Jesus nos ensina que Deus nos socorre nas nossas necessidades. Deus nos socorre, Deus se importa quando temos uma dificuldade, quando precisamos cumprir uma obrigação. Me recordo de um grande evangelista inglês que foi fundador de vários orfanatos no século XIX em Londres. Seu nome era George Miller. Era um homem de Deus admirável e realizava uma obra
assim, sem precedentes, no abrigo de crianças abandonadas em Londres, né? E certa feita ele tinha que alimentar 1000 crianças. E eles não tinham como alimentar. Chegou de manhã, os funcionários do orfanato, desesperados, e solicitaram que ele pedisse ajuda a alguém. Ele era um homem conhecido, e ele se negou, falou que ele só pediria ajuda mesmo a Deus, né? Entrou em seu quarto, fez uma oração a Deus e disse: os órfãos não têm pão para comer. Nisso, depois que ele acabou a oração, vieram entregar várias carroças de pão que deu para alimentar as 1000 crianças. Por quê? Porque os pães haviam sido recusados no palácio da rainha por estarem muito cozidos, e os padeiros, para não jogarem o pão fora, lembraram do orfanato e levaram os pães. As crianças comeram os pães. Vocês vejam também um exemplo real da providência divina, como Deus socorre. George Miller, esse grande evangelista inglês no século XIX, não teve dúvidas, ele não tinha meio de conseguir os pães, mas ele orou a Deus e Deus agiu com uma providência divina. Outro exemplo na Bíblia é Jesus. Ele solicita aos apóstolos que vão pregar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, em várias regiões. E diz a eles: não levem bolsas, não levem 2 sandálias, não levem capa, sobressalente. E os apóstolos vão, e Jesus pergunta assim. Isso nós vemos em Lucas, no capítulo 22, versículo 35. Eu vou ler na Bíblia King James, né? A versão Bíblia King James. Então Jesus pergunta aos apóstolos assim. Jesus os inquiriu os apóstolos: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentiste falta de algo? Jesus havia mandado que eles fossem pregar o Evangelho e não levassem bolsa, um par de sandália, não levassem nada. Fossem na confiança em Deus, não se preocupassem com isso. E agora eles de volta, e Jesus pergunta: quando eu mandei vocês irem sem nada, vocês sentiram falta de alguma coisa? Ao que eles prontamente responderam: de nada, não sentiram falta de nada. Porque também a providência divina havia feito com que os apóstolos tivessem todo o mantimento que eles precisavam quando pregavam as boas novas do Evangelho. Então a providência divina é realmente uma realidade em nossa vida. E nós, quantas vezes temos o testemunho do socorro de Deus, da parte financeira, de uma dívida que realmente ela é diminuída, de uma situação que às vezes pensamos assim: bom, agora não tem mais saída. Mas o que precisamos entender é que Jesus nos ensina sobre a providência divina, sobre o socorro de Deus, sobre a ação de Deus para as nossas necessidades. O que precisamos fazer então? Fazer como aquele evangelista inglês no século XIX fez: orar a Deus: Senhor, preciso disso, Senhor, me socorre, Senhor, por favor, me ajude nessa situação. Por quê? Porque como Deus atendeu a oração de George Miller, como Jesus nos ensina, Deus nos socorrerá e a providência divina virá em nosso socorro, porque é uma lição bíblica. Jesus, quando essa passagem do peixe é narrada, é exatamente para nos ensinar que Deus nos socorre, que Deus não nos deixa passar por situações humilhantes ou que não podemos quitar uma dívida. Deus não permite isso. Precisamos orar, confiar em Deus. A providência divina é uma realidade. Vamos aprender, não fiquemos nunca desesperados. Deus sempre nos socorre, Deus sempre tem uma saída. O que precisamos fazer é pegar na mão de Jesus e orar sempre. Senhor, me socorre na minha vida financeira, permita que eu pague as minhas dívidas, permita que aquele meu projeto siga em diante,
né? Aquelas pessoas que pregam o evangelho, às vezes passam tanta necessidade, eu vou desistir de alugar aquele salão onde eu prego o evangelho. Não desista. Fique firme que Deus, a providência divina, honrará a sua fé. Eu gostaria agora que a Noemi desse um testemunho da vida dela sobre a providência divina. Amém? Vamos ouvir. Então, amigos, eu tenho aqui um breve testemunho, uma coisa que aconteceu nos anos 90. Foi assim, eu sabia que tinha uma amiga, né, que estava passando uma certa dificuldade. Ela estava morando numa cidade do interior. E eu queria ajudá-la de alguma forma. Só que eu não tinha ideia de como. E tinha que ser rápido. Então, meu pagamento ainda demoraria aí acho que uns 3 dias para sair. Mas eu senti vontade de ir ao caixa eletrônico ver meu saldo. Quando eu cheguei no caixa eletrônico, para minha surpresa, tinha dinheiro lá que totalmente fora do que eu imaginava. Eu falei assim, nossa, de onde esse dinheiro? Na época eu tinha um teclado que eu vendi, mas a pessoa ia me pagar só dali a 3 dias. E ela pagou antes, eu nem sabia que ela tinha pago antes. Eu senti vontade de ir no caixa eletrônico, o dinheiro estava lá. Na hora que eu vi o dinheiro na conta, veio assim, pensamento, vou transferir esse dinheiro para a conta da pessoa que está com dificuldade. Aí eu fui lá e passei todo o dinheiro que eu recebi dessa venda desse teclado, da primeira parcela. Aí passaram-se uns dias, né? E eu recebi uma notícia dessa pessoa. Ela veio até, me ligou e falou o seguinte, olha, eu estou muito feliz, eu vim te agradecer, quero te agradecer, que aconteceu uma coisa muito incrível, assim. Eu estava triste, estava sentada, pensando como que eu ia pagar o aluguel, né, naquele mês. O aluguel vencia naquele dia e eu não tinha condição nenhuma de pagá-lo. E aí eu tive vontade de olhar minha conta corrente, fui olhar minha conta e tinha exatamente o valor do aluguel lá. Aí eu perguntei, quanto que era o aluguel? Ela falou, era exatamente o valor que eu passei, que era a primeira parcela do teclado. Então ela ficou muito contente, agradeceu a Deus. E aí eu fiquei pensando, né, como Deus faz as coisas. O valor era exatamente o que eu recebi de uma forma que eu nem imaginava, que foi antecipado. Era exatamente o valor do aluguel. E ela pôde pagar, cumprir com esse compromisso. Viram que bênção? Então, pessoal, vocês viram o testemunho da Noemi? É real, aconteceu mesmo. A mesma quantia, ela passou sem que soubesse, a moça orando a Deus para que Deus socorresse, Deus socorreu através da Noemi. Deus usa pessoas, usa tantas coisas para nos socorrer. Não tenhamos desespero. A providência divina, ela é ensinada por Jesus. Por isso, fiquemos tranquilos. Aquilo que Jesus ensina, não precisamos ter nenhuma dúvida que é real, que existe, porque ele fez com que essa passagem do peixe que engoliu a moeda que ele necessitava, ele fez com que essa passagem constasse das Escrituras, porque ela é uma lição que nos diz respeito do socorro de Deus, que é a providência divina. Deus nos socorre, sejamos fiéis a Deus, Deus nos ama, procuremos ter uma vida aos pés de Jesus, vamos procurar sempre nos controlar, vamos procurar sempre seguir a Jesus, agarrar na mão de Jesus e não soltar de forma nenhuma. Mesmo que o mundo venha com problemas, venha com questionamentos, fiquemos firmes com Jesus, porque realmente é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, e todo o esforço que nós fazemos ainda é muito pouco perante o que Ele fez por nós e faz. Amém? Então vamos agarrar na mão de Jesus e confiar no seu socorro, na providência divina. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Eu creio que você foi abençoado. Pedimos que você dê um like, compartilhe com mais pessoas. E se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. Você vai receber as notificações. Amém? Amém. Então, para terminar, vamos fazer uma oração.
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa palavra, agradecemos pela providência que o Senhor sempre tem na nossa vida e que nós possamos ser confiantes, não entrar em desespero, mesmo que a situação seja muito difícil. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, para que todos possam, Senhor, ter essa realidade da Sua presença no coração, possam buscar a Ti a cada dia mais. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.